Uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos às Teorias da Conspiração. Esta é uma republicação integral do episódio 35, publicado originalmente em março de 2024. Vivemos num mundo pequeno? Não. Continua a ser o vasto globo que os nossos antepassados conheceram. Pensamos ser pequeno por causa das rodas, das asas e da voz da rádio que nos chega do vazio. Uma milha é 1 minuto de viagem sobre rodas e alguns segundos a voar, mas continua a ser uma milha. E as milhas somam-se num gigantesco desconhecido, dentro do qual uma centena ou mais de pessoas voaram ou navegaram apenas para serem engolidas, tal como os navios dos velhos tempos. Assim começa o artigo de 1950, Os Mistérios do Mar ainda surpreendem o homem na Era do Botão, assinado por Edward Van Winkle Jones no jornal Miami Herald. À introdução literária segue-se um pequeno desfile de desgraças. Sabia o leitor que uma série de navios e aviões desapareceram na última década numa região específica da costa dos Estados Unidos? Temos o cargueiro Sandra, que desapareceu com 12 homens a bordo. Temos um avião que ia de Puerto Rico para Miami com 32 pessoas a bordo, incluindo 2 bebés. Temos o Ariel, um avião britânico que voava a caminho do Chile. O Star Tiger, outro avião inglês com 29 passageiros, evaporou-se na região das Bermudas. E há ainda o mistério dos 5 aviões militares que, a 5 de dezembro de 1945, descolaram de Fort Lauderdale, no estado americano da Flórida, para um voo de treino e foram engolidos pelas brumas do Atlântico. 2 anos depois, em 1952, a revista Fate publicava um artigo de George Sand, que repetia a mesma lista de desaparecidos e acrescentava-lhe uma pequena embarcação de pesca. Dizia Sand: a região envolvida nos desaparecimentos, um triângulo aquático limitado pela Flórida, Bermudas e Puerto Rico, mede menos de 1000 milhas em qualquer dos seus lados. Uma área pequena num mapa marítimo, atravessada de hora a hora por embarcações de todas as nações. É vigiada por rádio, está sob vigilância constante por dezenas de aviões comerciais que voam sobre a área diariamente e, no entanto, o potencial para o mistério permanece tão grande como quando Cristóvão Colombo navegou nas suas águas esverdeadas. Tem havido outros desaparecimentos, aviões privados e governamentais, barcos de pesca, iates, e quando as investigações são terminadas, registra-se sempre a mesma conclusão: não se encontraram quaisquer vestígios. Mas a lenda só receberia o seu nome oficial, pelo qual ainda hoje é conhecida, graças a mais um artigo, The Deadly Bermuda Triangle, o mortífero Triângulo das Bermudas, da autoria do ficcionista Vincent Gaddis, foi publicado em 1964 na Argosy, uma das mais populares revistas de histórias de aventuras para homens e rapazes. É a primeira vez que o termo Triângulo das Bermudas aparece escrito em qualquer lado. Neste pedaço de oceano entre o estado da Flórida, Puerto Rico e o arquipélago das Bermudas, a mais de 1000 quilómetros da costa americana, Gaddis descreve os mesmos desaparecimentos de Jones e Sand, acrescenta mais de uma dezena, muitos deles já nos anos 50 e 60, aumenta o número de vítimas para quase 1 milhar, afirma categoricamente que nunca nenhum corpo foi recuperado e carrega acima de tudo no ângulo aterrorizador e sobrenatural da história. Para ele, o desaparecimento mais sexy e sumarento é o dos 5 aviões militares que citámos há pouco e que ficariam conhecidos na gíria do Triângulo como Flight 19, o Voo 19. Numa prosa típica de romance de aventuras, Gaddis cita, entre aspas, as conversas entre os pilotos desaparecidos e a torre de controlo. Torre, isto é uma emergência, disse o líder do esquadrão, com a voz preocupada. Desviámo-nos da rota, não conseguimos ver a costa. Repito, não conseguimos ver a costa.
Qual é a vossa posição? Perguntou a torre. Não sabemos, responderam. Não sabemos onde estamos. Estamos perdidos. Surpreendidos, os oficiais da torre entreolharam-se. Com condições de voo ideais, como podia perder-se 5 aviões pilotados por uma tripulação experiente? Voem para oeste, disse-lhes a torre. Quando respondeu, notou-se um inquestionável alarme na voz do líder do esquadrão. Não sabemos para que direção é oeste. Está tudo errado. Estranho. Até o oceano tem um aspecto estranho. Torre, não sabemos onde estamos. Pensamos estar a 225 milhas a nordeste da base. Parece que... E a mensagem foi cortada abruptamente. Foi a última palavra daquele esquadrão condenado. Memorizem isto. O oceano tem um aspecto estranho. Vai ser importante mais tarde. Os leitores da Argosy, que na altura imprimia pouco mais de 1 milhão de cópias, ficaram fascinados com a história do Flight 19 e dos outros desaparecimentos, não porque navios ou aviões desaparecidos fosse por si só motivo de surpresa, mas porque cada caso estava envolto em mistério. Aviões mudavam subitamente de rota até se evaporarem sobre o oceano. Pilotos experientes perdiam-se em dias de sol e céu aberto. Navios inteiros pareciam ser engolidos pelas águas, ou então eram encontrados dias ou semanas depois, sem uma única pessoa a bordo. Embarcações militares, com milhares de toneladas, nunca chegavam ao seu destino, presumivelmente naufragadas por qualquer força inexplicável. No fundo, quem entrasse no Triângulo das Bermudas nunca sabia se ia sair de lá vivo ou se ia sair de todo. Por isso, os fãs de lendas, mistérios e conspirações viram naquele caso o seu mais apaixonante passatempo. Muitos dedicaram-se ao colecionismo de naufrágios, à catalogação de desastres aéreos, às antologias de histórias contadas por marinheiros e pilotos. Qualquer evento minimamente estranho ou inexplicável adensava ainda mais a lenda do Triângulo das Bermudas. E em nada contribuiu o facto de algumas dessas histórias serem verdadeiramente arrepiantes. Por exemplo, olhemos para o tal Flight 19. A 5 de dezembro de 1945, pelas 2 da tarde, um esquadrão de 5 aviões pilotados por um instrutor e 4 estudantes e transportando um total de 14 tripulantes, descolou da base de Fort Lauderdale, na Flórida, para um voo de treino. A sua trajetória deveria levá-los cerca de 130 km para este, depois virariam para norte e voariam mais 135 km e finalmente mudariam para sudoeste, voltando para trás na direção da base. No entanto, já a meio do exercício, a torre de controle de Fort Lauderdale começou a receber mensagens estranhas do tenente Charles Taylor, o líder do esquadrão e o piloto mais experiente do grupo. Basicamente, estavam perdidos. Durante as horas seguintes, as transmissões dos 5 aviões revelam as tentativas desesperadas dos 5 pilotos de perceber qual a sua posição exata. Os seus esforços não deram em nada, porque a última localização conhecida do esquadrão foi a 200 km para norte, na direção contrária à qual deviam estar a voar. E para complicar ainda mais as coisas, um avião da Força Aérea Americana, destacado para ir à procura de sobreviventes, descolou às 19h27, transmitiu uma última mensagem de rádio minutos depois e também ele desapareceu sobre as águas do Atlântico. Segundo o site oficial do Naval Air Station Fort Lauderdale Museum, na sua página dedicada ao Flight 19, as buscas envolveram centenas de navios e aviões. Naquela altura, foi o maior esforço de salvamento em tempo de paz. As equipas de busca e salvamento cobriram mais de 200 mil milhas do Oceano Atlântico e do Golfo do México. A sobrevoar praticamente todas as milhas de água estiveram 6 aviões da 3rd Air Force, 120 aviões da Navy Air Advanced Training Command e várias aeronaves do Air Transport Command, do Boca Raton Army Airfield e da Guarda Costeira. O instrutor-tenente Dave White recorda-se daquele dia fatídico. Durante os 3 dias seguintes, White, o seu instrutor assistente e 20 dos seus alunos voaram pela costa da Flórida a baixa altitude, mas não encontraram qualquer vestígio dos aviões ou dos sobreviventes.
Não acredito que tenham abandonado os aviões. Não acho que tenham sobrevivido, diz White. O líder do esquadrão era um piloto de combate experiente. As aeronaves estavam em boas condições e era uma missão de treino rotineira. Eles simplesmente desapareceram. Apesar de ser apelidado de um dos maiores mistérios da aviação por parte do próprio Museu de Fort Lauderdale, uma investigação posterior revelou algumas explicações possíveis para a tragédia. Há indicação de que as bússolas dos aviões não estavam a funcionar devidamente, o que pode ter alterado a trajetória do esquadrão. E pela voz do próprio Tenente Taylor, é possível deduzir que os pilotos pensavam estar algures no Golfo do México, do outro lado do estado da Flórida. Há vários momentos nas transcrições das transmissões de rádio em que o tenente diz que vão voar para este, na direção da costa. E se olharmos para o mapa da área, percebemos imediatamente que voar para este, isto é, para a nossa direita, de quem está a olhar para o mapa, só faria com que os aviões voassem na direção do Oceano Atlântico, ou seja, na direção contrária à que pretendiam. E se somarmos à clara desorientação dos pilotos o anoitecer, as condições atmosféricas adversas e a perda de combustível, não é difícil deduzir porque é que o esquadrão caiu ao mar. Só que, superficialmente, à primeira vista, e se ignorarmos as várias possibilidades de explicação, o desaparecimento do Flight 19 continua a ser algo misterioso. Não sabemos o que aconteceu aos aviões e nem as aeronaves nem os corpos foram recuperados. Não temos uma explicação direta, mas sim uma espécie de nuvem probabilística, uma série de quase certezas que, mesmo todas juntas, não nos impedem de sentir um arrepio na nuca quando lemos sobre o desaparecimento daqueles 14 homens, e o Triângulo das Bermudas, de facto, parece atrair histórias destas como um imã. Em 1918, o USS Cyclops, um gigantesco navio da Marinha Americana, desapareceu algures a noroeste das Bermudas, juntamente com os seus 306 tripulantes. Em 1921, a embarcação Carroll A. Deering foi encontrada a boiar ao largo da Carolina do Norte, sem um único tripulante a bordo, e nenhum dos homens foi alguma vez encontrado. Em 1948, um Douglas DST, transportando 29 passageiros e 3 tripulantes, desapareceu a meio da sua viagem de Puerto Rico até Miami. Em 1949, o Star Tiger e no ano seguinte o Star Ariel, ambos aviões de passageiros comerciais, desapareceram sem deixar rasto em pleno Oceano Atlântico enquanto se aproximavam das Bermudas. Nenhum dos desaparecimentos que acabei de relatar foi alguma vez explicado de forma conclusiva e a lista podia continuar. Já aqui falámos várias vezes no podcast da contracultura das décadas de 60 e 70, em especial no contexto americano, e por bons motivos. Este período histórico está para as teorias da conspiração, como o Triângulo das Bermudas está para naufrágios e desastres de aviões. É um verdadeiro buraco negro onde entram factos, eventos e personalidades reais e sai uma torrente conspiratória. É o período da morte de JFK e da ida à Lua, das teorias sobre a alegada morte de Paul McCartney e da sua troca por um sósia. É a altura em que T e Doe, do culto Heaven's Gate, recrutaram os seus primeiros fiéis no interior da América, e é também o tempo do MKUltra, o projeto secreto da CIA que procurava estudar o efeito de drogas alucinogéneas na mente humana. Mas mais importante para nós neste episódio, 1968 foi o ano da publicação de Chariots of the Gods, o livro de Erich von Däniken que conhecemos em detalhe no episódio 23, A Teoria dos Deuses Extraterrestres, parte 1. E não falo do von Däniken para fazer publicidade a outro episódio do podcast. O Chariots of the Gods foi um best-seller esmagador e um dos grandes exemplos de livros sobre teorias da conspiração, mistérios por resolver, eventos paranormais ou ciências alternativas que ultrapassaram o nicho onde nasceram e se tornaram mainstream. Para uma certa geração de americanos e também europeus, os anos 60 e 70 foram um período no qual, ocasionalmente, os tops de vendas das livrarias eram visitados pela última moda da pseudociência. E se fossem um editor literário, naquela altura, o melhor que vos podia acontecer era descobrir a próxima novidade. Era como encontrar o próximo Game of Thrones ou o próximo Harry Potter.
Em 1974, um homem chamado Charles Berlitz, fã confesso de von Däniken e autor de 2 livros anteriores, O Mistério da Atlântida, em 1969, e Mistérios de Mundos Esquecidos, em 1972, conseguiu realizar o sonho de todos os investigadores independentes e tornar-se a última sensação editorial. Segundo Richard R. Lingman, a escrever com bastante ironia no New York Times, em fevereiro de 1975, um livro intitulado Triângulo das Bermudas ascende serenamente até ao primeiro lugar na lista de best-sellers, sem despertar qualquer murmúrio de discordância. Apesar do sucesso idiosincrático do livro de Charles Berlitz, que chegou já aos 215 mil exemplares, poder ser ignorado como uma simples mutação do gosto do público, os estudantes das ilusões em massa vão querer com certeza estudá-lo. O livro de Berlitz não é o primeiro a lucrar com a teorização de um alegado mistério à volta do desaparecimento de barcos e aviões numa área entre Bermuda, Miami e San Juan, em Puerto Rico. Tivemos Limbo of the Lost, de John Wallace Spencer, em 1973, e no ano passado The Devil's Triangle, o Triângulo do Demónio, de Richard Weiner, baseado num programa televisivo que foi estendido para formar um documentário. Este último também chegou recentemente à lista de paperbacks, provavelmente graças ao sucesso de Berlitz. É altamente provável que o fenómeno do Triângulo das Bermudas se assemelhe ao fenómeno de Erich von Däniken, por si só uma amostra da indústria dos discos voadores. A comparação não é desonesta, como veremos a seguir. O Triângulo das Bermudas, de Charles Berlitz, não é o único livro a explorar o fenómeno, mas é sem dúvida o mais influente. O seu autor tinha um percurso curioso. Berlitz era neto de Maximilian Berlitz, o fundador do método Berlitz de aprendizagem de línguas estrangeiras e da respectiva empresa, que existe ainda hoje distribuída em vários países, e que, a propósito, segundo o seu site oficial, foi reconhecida como um dos Top Language Training Service Providers de 2024 por parte da HR Magazine. Portanto, parabéns. Segundo o obituário de Charles Berlitz, no site SF Gate, Charles Berlitz já cresceu poliglota, aprendendo desde cedo inglês, alemão, espanhol e francês. Nos anos 30, Berlitz começou a dar cursos para a empresa da família, lutou na Segunda Guerra Mundial e tornou-se vice-presidente da Berlitz Schools of Languages, sendo responsável por todas as publicações do grupo. Mas depois de uma carreira a produzir e editar manuais, dicionários e cursos de línguas em formato cassete, abandonou a empresa nos anos 60 para se dedicar, diz a SF Gate, aos seus verdadeiros interesses, a arqueologia subaquática e o estudo da pré-história. É este homem de baixa estatura, bigode com as pontas reviradas para cima e postura e tom de um psicanalista austríaco que chega ao top de vendas com uma análise do Triângulo das Bermudas. Nas primeiras páginas do livro, Berlitz diz o seguinte: as mais variadas e imaginativas explicações foram avançadas e seriamente consideradas para explicar os desaparecimentos e as supostas, porque os corpos nunca foram encontrados, vítimas mortais. Estas explicações incluem súbitas ondas gigantes causadas por terremotos, bolas de fogo que rebentam com aviões, ataques de monstros marinhos, um portal espaciotemporal para outra dimensão, vórtices eletromagnéticos ou gravitacionais que levam os aviões a despenhar-se e os navios a perderem-se em alto mar, ou a captura e rapto por ovnis voadores ou submarinos, conduzidos por entidades de culturas da antiguidade que sobreviveram até nós, ou vindas do espaço, ou vindas do futuro, à procura de espécimes dos habitantes atuais da Terra. Ou seja, o Triângulo das Bermudas é um lugar mesmo estranho. Um cantinho do planeta carregado de efeitos magnéticos, gravitacionais e temporais, uma espécie de portal para outra dimensão. Algumas explicações complementam-se, outras contradizem-se diretamente, mas todas pressupõem algo fantástico.
Por exemplo, no capítulo 6, Berlitz descreve a história de um avião comercial que aterrou em Miami depois de voar sobre o Triângulo e desaparecer dos radares da torre de controlo durante 10 minutos. O avião chegou sem problemas ao aeroporto, mas a tripulação descobriu, para seu horror, que todos os relógios a bordo estavam atrasados exatamente 10 minutos. Isto é, o avião parece ter abandonado o nosso espaço-tempo e dado um misterioso salto temporal. O Triângulo será, por isso, uma zona da superfície terrestre que contém algum tipo de portal ou de buraco de verme que altera o normal fluir do tempo e provoca anomalias inexplicáveis. Isto significa que os aviões e navios desaparecidos não vão simplesmente para debaixo de água. São, na verdade, transportados para outras datas ou, quem sabe, para outras dimensões. Isto pode ser só uma anomalia sobrenatural, mas Berlitz vai mais longe. Os aviões e navios podem mesmo ser literalmente abduzidos por naves espaciais avançadas, que utilizam o Triângulo como ponte entre o seu mundo e o nosso. Berlitz cita outro autor, John Spencer, que utiliza uma lógica um bocadinho falaciosa. Uma vez que os desaparecimentos de embarcações com 175 metros em águas calmas, a 50 milhas da costa, ou de aviões comerciais prontos a aterrar, não podem ser explicados por critérios terrestres e, no entanto, estão a acontecer, sou forçado a concluir que estão a ser levados do nosso planeta. E Berlitz acrescenta, tocando mais uma vez num dos temas centrais da ovniologia do século XX, isto é, a ideia de que os extraterrestres estão atentos à evolução tecnológica do ser humano. Os visitantes de outros planetas podem estar interessados em preservar uma relíquia viva da Terra ou podem querer estudar o avanço da nossa civilização antes que a utilização incorreta do poder atómico se transforme num perigo para outros planetas. Ou podem ter outros motivos que nos são impossíveis de imaginar. As implicações desta ideia são horrendas e fascinantes ao mesmo tempo. Os 14 tripulantes do Flight 19, por exemplo, terão sido sugados por uma nave espacial de uma galáxia distante e transportados diretamente dos anos 40 para outro planeta. Seriam uma espécie de Capitão América intergaláctico. No momento, andavam a testar torpedos junto às Bahamas e no outro, viajaram por um buraco de verme até uma civilização super avançada. Mas há outra possibilidade ainda mais incrível. Se o Triângulo é um portal para outras dimensões espacio-temporais, então os OVNIs observados na área, que Berlitz diz serem imensos, podem ser, na verdade, naves conduzidas por outros seres humanos, vindos do futuro, que viajaram para trás no tempo para raptar alguns dos seus antepassados. Ou então podem fazer parte de alguma civilização antiga que habita em segredo nas profundezas da Terra desde há milhares de anos e está muito interessada em estudar o desenvolvimento atual dos seres humanos. E é aqui que o trabalho de von Däniken mostra a sua cabecinha nas ideias de Berlitz, a ideia de uma civilização vastamente mais avançada que entra de paraquedas na nossa história para alterar o seu curso. Esta é a área de especialidade de Berlitz. Se bem se lembram, antes de escrever sobre o Triângulo das Bermudas, assinou um livro sobre a Atlântida, um alegado continente super tecnológico que existiria no Oceano Atlântico, mesmo ali como quem vai para as Bermudas, e que se autodestruiu num misto de húbris e negligência civilizacional. Diz Berlitz: uma das sugestões mais impressionantes foi prevista por Edgar Cayce, o profeta adormecido, um médium e curandeiro que morreu em 1944. Esperem, antes de continuarmos, vale a pena perder algum tempo com isto. Este Edgar Cayce existiu mesmo. Viveu entre 1877 e 1945, foi um dos fundadores acidentais do movimento New Age
e dizia entrar em transes semi-adormecidos durante os quais contactava com mortos e vidas passadas ou então recebia mensagens do futuro ou de dimensões alternativas. Segundo este case, muitos americanos eram, na verdade, reencarnações de antigos habitantes do continente da Atlântida e o profeta dizia ser capaz de interpretar as suas memórias dessas vidas passadas para reconstruir a história, o fim e o futuro dessa civilização mística. Ok, continuando. Uma das sugestões mais impressionantes foi prevista por Edgar Cayce, o profeta adormecido, um médium e curandeiro que morreu em 1944. Cayce sugeriu que os atlantes usavam cristais como fontes de energia, localizados na região de Bimini, nas Bahamas, e que, presumivelmente, se afundaram na mesma zona em que muitos desaparecimentos ocorreram. Ou seja, a força que suga os navios e barcos para as profundezas do mar será, na verdade, os resquícios ainda ativos de uma fonte de energia absolutamente poderosa, instalada originalmente pelos habitantes da Atlântida. Ok, mas na prática, como é que estas teorias explicam desaparecimentos específicos? Por exemplo, o Flight 19, de que falámos há pouco. O que é que Berlitz tem a dizer sobre o caso? Investigadores e oceanógrafos sérios ofereceram uma variedade de opiniões sobre como estes e muitos outros navios e aviões podiam desaparecer sem deixar rasto. O comandante R.H. Wershing, um oficial da base de Fort Lauderdale na altura do acidente, que tem vindo a estudar o caso desde há muitos anos, pensa que a palavra desaparecer é um fator importante, uma vez que não há qualquer prova de que a tripulação do Flight 19 tenha efetivamente falecido. A mãe de um dos pilotos desaparecido afirmou na altura que sentia que o seu filho ainda estava vivo algures no espaço. E o Dr. Manson Valentine, um cientista de Miami, foi citado num jornal dizendo: "Eles ainda aqui estão, mas numa dimensão diferente, através de um fenómeno magnético que pode ter sido provocado por um OVNI." Um oficial da Guarda Costeira expressou-se com uma franqueza refrescante ao dizer: "Não sabemos o que raio se passa aqui." Ora, isto é no mínimo desapontante. Berlitz usa muitas vezes este método. Primeiro, descreve um mistério. Segundo, oferece soluções, muitas delas fantásticas ou sobrenaturais, mas falta-lhe o terceiro passo e o mais importante, ligar a solução ao mistério apresentado. Seria verdadeiramente entusiasmante se Berlitz conseguisse explicar os factos referentes ao Flight 19, incluindo todas as incertezas e ambiguidades, usando portais, ovnis ou cristais atlantes, formular uma narrativa de tal forma que o leitor, fascinado, sentisse que a única conclusão possível é algo literalmente do outro mundo. É isso que muitas vezes adoramos nas teorias da conspiração, nos mitos urbanos ou na literatura paranormal, a sensação de que o fantástico não é apenas suficiente para explicar um mistério, mas é também necessário. E é com pena que um leitor como eu, que acha as propostas de Berlitz bastante disparatadas, mas admira, de coração aberto, quando um autor tenta convencer-me das ideias mais tapafúrdias, acaba por sair do livro com a sensação de que foi defraudado. Mas há pior, é que Berlitz não é apenas preguiçoso, é desonesto, ou no mínimo desatento. A certa altura, ao falar do mistério do Flight 19, Berlitz descreve as transmissões de rádio entre a torre de controlo e o tal tenente Charles Taylor, o que confundiu a sua localização e acabou a voar para este na direção oposta à pretendida. O problema é que Berlitz cita diretamente uma conversa entre o tenente e a torre, e eu não a vou citar aqui, porque na verdade vocês já a ouviram. É, tal e qual, o diálogo descrito por Vincent Gaddis no seu artigo na Argosy, o tal ficcionista que contou a história do Flight 19 numa publicação de histórias de aventuras para homens e rapazes. Berlitz trata o retrato ficcional de Gaddis como se fosse, de facto, uma transcrição fidedigna do que se passou naquele dia, e não fica claro se o autor não sabe, genuinamente, que está a fazer uma citação desonesta
ou se o faz propositadamente, esperando que o leitor não dê por isso. Mas este não é, nem de perto nem de longe, o único problema com o livro de Berlitz. E é aqui que entra o segundo protagonista da nossa história, Larry Kusha, um bibliotecário da Universidade do Arizona que no início dos anos 70 começou a ficar um bocadinho entediado com a quantidade de alunos que lhe vinham pedir informações sobre uma coisa qualquer que estava na moda chamada Triângulo das Bermudas. Depois de dedicar alguns anos a reunir documentos oficiais, artigos de imprensa, relatórios da Marinha e da Força Aérea e até entrevistas com alguns dos intervenientes, Kusha publicou O Mistério do Triângulo das Bermudas, resolvido, em 1975, um ano depois do livro de Berlitz chegar às livrarias. Colocando em prática os seus superpoderes de rato de biblioteca, Kusha despeja um balde de água gelada sobre a sedutora narrativa de Berlitz e faz o que só um cético informado e inteligente consegue fazer: estragar definitivamente um bom mistério com uma montanha de factos aborrecidos. O argumento central de Kusha é simples. Na esmagadora maioria dos casos citados pelos teóricos do triângulo, ou há explicações perfeitamente naturais para os desastres, ou os teóricos deixaram de fora dos seus relatos elementos essenciais para contextualizar as narrativas. Um exemplo recorrente: muitos dos aviões e navios que desapareceram misteriosamente, sem deixar rastro, fizeram-no durante tempestades tropicais violentas. E se eu disser o avião X desapareceu sem deixar rastro, soa a mistério. Mas se eu disser o avião X desapareceu sem deixar rastro no meio de um tornado, a coisa explica-se a si mesma. Em 1977, a BBC fez um documentário chamado O Caso do Triângulo das Bermudas, no qual entrevistou Charles Berlitz, Richard Weiner, outro popular teórico do triângulo, e, claro, o bibliotecário Larry Kusha. O documentário toca nas lendas principais, o Flight 19, o Star Tiger e o Star Ariel, até em alguns dos navios fantasmas que surgem nas brumas, sem ninguém a bordo. E Berlitz tem a oportunidade de explicar as suas teorias, ainda que fiquem de fora das suas palavras os profetas adormecidos e os cristais atlantes. Alguns de nós pensam que tem que ver com campos magnéticos na área. Sabemos que há anomalias magnéticas. Pensamos que estes campos magnéticos, por alguma razão, estão concentrados numa parte do planeta, neste Triângulo das Bermudas, e o seu poder tem uma concentração tal que aviões, navios e até pessoas encontram estas anomalias, que podem ser fortes o suficiente para alterar a composição da matéria. Noutras palavras, mudam a própria matéria noutra dimensão. Mas apesar de dar voz aos teóricos, o documentário não é nada simpático para eles. Na verdade, os mais de 50 minutos estão cheios de uma ironia muito inglesa, não estivéssemos nós a falar da BBC, misturada com uma equipa de produção que conseguiu ir buscar os protagonistas mais relevantes. Por exemplo, voltando à história do Flight 19, o documentário entrevista dois dos oficiais presentes na torre de controlo a 5 de dezembro de 1945 e ambos dizem não reconhecer as citações usadas por Berlitz e Weiner nos seus livros. Há até um momento algo constrangedor em que Berlitz, desconfortavelmente sentado num sofá, é confrontado com isso mesmo. Entrevistador: o senhor diz citar as transcrições e depois fala das mensagens de Taylor sobre não saber onde está, sobre o oceano ter um aspecto estranho. Que transcrições são essas? Berlitz: falei com as pessoas que lá estavam, naquela altura, na torre. Entrevistador: falámos com duas das pessoas que estavam na torre naquele dia e eles dizem nunca ter ouvido aquelas mensagens. Berlitz: eu também falei com algumas pessoas, incluindo com um oficial em particular. Entrevistador: seria possível dar-nos o número de telefone desse oficial para podermos falar com ele? Honestamente, isto é algo que gostaríamos de confirmar. Berlitz: sim, claro, é o Tenente Wershing. E imediatamente a seguir, o documentário corta para uma entrevista com o tal Tenente Wershing.
Não, nunca ouvi a mensagem sobre o oceano ter um aspecto estranho, porque eu nem sequer estava na torre durante essas conversações. Só cheguei mais tarde, quando os aviões já tinham perdido contacto com a torre. Ou seja, a alegada fonte de Berlitz nega as citações que lhe são atribuídas. E é aqui que entra Kusha, o bibliotecário geek. Na sua opinião, as falas atribuídas aos pilotos, que vão além das comunicações oficiais e que descrevem alterações misteriosas na superfície da água, provém de um artigo de 1962 da revista americana The American Legion, mais uma recriação ficcional do Flight 19, e esse artigo serviria, por sua vez, de base ao tal texto do Vincent Gaddis na revista Argosy, que já conhecemos anteriormente. E aqui notamos a principal e mais importante diferença entre os métodos de investigação de Kusha e Berlitz, e que é importante reiterar, é que enquanto Kusha, perante um determinado facto ou informação, tenta encontrar a sua origem, recorrendo a fontes que considera fidedignas, desenhando a cronologia de como um determinado pedaço de informação viaja de um autor para o outro, Berlitz não faz esse exercício de arqueologia documental. Limita-se a aceitar o que os outros autores escreveram, independentemente do seu contexto. E isso significa que um autor ficcional pode embelezar o relato do Flight 19 com citações inventadas sobre como o oceano tinha um aspecto estranho. Essas citações são copiadas por outros autores e, quando menos esperamos, uma informação falsa ou distorcida surge em tantos artigos, tantos livros e tantos documentários que parece consensual. Um pequeno erro inocente propaga-se por dezenas de outras fontes e, se tantos autores falam disso, então nenhum deles pode tê-lo inventado de forma independente. O erro multiplica-se, propaga-se, sedimenta-se e acaba por transformar-se em informação canónica que toda a gente sabe, que vários autores citam ou que é do conhecimento geral. E nós, leitores ou espectadores incautos que confiam de boa fé no que nos está a ser dito, acabamos também por repetir histórias que não correspondem à verdade. E não o fazemos por maldade ou ignorância propositada. Quando a falta de cuidado se dissipa por tantos agentes, torna-se difícil culpar apenas um. Mas é assim que muitas vezes se constrói uma lenda, ou um mito urbano, ou uma teoria da conspiração. No documentário, Kusha apresenta uma analogia com piada. Algumas pessoas gostam de beber da fonte do conhecimento, mas outras apenas bochecham. Acho que estamos a transformar-nos num mundo de bochechadores. Queremos fingir que pensamos de forma profunda, mas na verdade não o estamos a fazer. O mais trágico de tudo isto é que a maioria das pessoas não tem esta noção. Ninguém considera a possibilidade de questionar estes livros. Mas então, haverá explicações naturais para os desaparecimentos no Triângulo? A primeira coisa a ter em conta é que esta zona do planeta não representa nenhuma aberração estatística. Não há mais acidentes nesta região do que em outros pontos do planeta. Já para não falar do facto de as companhias aéreas, que têm todo o interesse em evitar que os seus aviões sejam raptados por portais espaciotemporais, não evitarem explicitamente o Triângulo das Bermudas. E, de acordo com a National Oceanic and Atmospheric Administration, obviamente dos Estados Unidos, fatores ambientais podem explicar muitos ou quase todos os desaparecimentos. A maioria das tempestades tropicais e furacões do Oceano Atlântico passam pelo Triângulo das Bermudas e a corrente do Golfo pode causar alterações climatéricas rápidas e muitas vezes violentas. O elevado número de ilhas no Mar das Caraíbas cria muitas áreas com pouca profundidade, algo que complica a navegação. E há ainda evidências que sugerem que o Triângulo das Bermudas é um local onde as bússolas apontam para o norte magnético e não para o norte geográfico. Isto é verdade. Graças a um fenómeno chamado declinação magnética, várias zonas do globo, incluindo a região das Bermudas, obrigam-nos a compensar em vários graus a leitura das nossas bússolas, já que estas apontam para o norte magnético, que não corresponde exatamente ao norte geográfico.
Isto é, um navegador amador pode muito bem achar que está a ir para norte e, na verdade, dirigir-se para nordeste, acabando por perder-se rapidamente. Por isso, Berlitz até tem alguma razão quando fala em fenómenos magnéticos no triângulo, ainda que esses fenómenos sejam do conhecimento de cientistas, pilotos e navegadores há já vários séculos e não precisem de qualquer explicação paranormal. Mas continuando. A Marinha Americana e a Guarda Costeira afirmam que não há explicações sobrenaturais para os desastres naquela zona. A sua experiência sugere que estamos perante uma combinação de forças da natureza e falibilidade humana, que ultrapassam até a mais inacreditável ficção científica. Ou seja, entre falhas mecânicas, erro humano, desorientação dos pilotos, falta de combustível ou condições atmosféricas adversas, não é difícil imaginar por que motivo alguns aviões e navios desaparecem misteriosamente no Triângulo. O seu desaparecimento só é misterioso se deitarmos fora qualquer explicação natural, já para não falar do facto de qualquer acontecimento minimamente inexplicável naquela região geográfica poder ser interpretado, por definição, como parte do mistério geral, uma vez que nenhum dos teóricos apresenta quaisquer limites, critérios ou parâmetros que nos permitam distinguir um desaparecimento misterioso de um desaparecimento, digamos, normal. Se eu fosse para o Mar das Caraíbas gravar este podcast e, graças à minha falta de experiência como velejador, e me perdesse a meio caminho e fosse parar aos Açores ou às Canárias, quer eu quisesse, quer não, estaria a contribuir para uma lenda paranormal. Por isso, o triângulo, na verdade, só existe na nossa cabeça. As fronteiras deste mistério não emergem de uma observação da realidade, são uma imposição sobre ela. O triângulo podia ser outra forma geométrica qualquer, e se desenharmos um quadrado ou um pentagrama em qualquer outra zona do mundo com tanto tráfego de aviões e navios e tantos fatores ambientais perigosos, certamente nasceria mais uma lenda tão ou mais impressionante que a do Triângulo das Bermudas. Para encontrar, basta ir à procura. E é isto que torna esta história tão frustrante, pelo menos para mim. É que toda a gente conhece o Triângulo das Bermudas. É um daqueles mistérios tão famosos que mesmo quem não se interesse pelo paranormal já ouviu falar dele. E se há coisa que eu adoro ao pesquisar e escrever este podcast é encontrar uma teoria da conspiração, um mistério ou uma lenda tão fascinante, tão envolvente, tão difícil de explicar, que todas as minhas certezas e pressuposições são testadas até ao limite. E quando peguei neste tema do Triângulo das Bermudas, pensei genuinamente que tinha de ser brutal. Não era possível que uma das lendas contemporâneas mais famosas do mundo não tivesse uma história fascinante. E claro que faria algumas reflexões sobre a importância das fontes nas quais escolhemos acreditar. E contava até fazer o já comum paralelismo entre os livros sobre o Triângulo das Bermudas e a cultura informativa em que vivemos, onde é tão complicado distinguir entre os Berlitz e os Cushas desta vida. Via-me a desenterrar narrativas arrepiantes de aviões ou navios desaparecidos que provocam o pânico nas autoridades e nos céticos. Não pensava vir a ser convencido de nada, mas contava, pelo menos, com alguma resistência, com um "Olá, tu queres ver que..." Só que o triângulo não dá luta. E durante as dezenas de horas que passei a escrever este episódio, que agora estão a ouvir, encontrar mistérios verdadeiramente sumarentos foi como tentar transportar um castelo de areia com uma raquete de ténis. A coisa desfaz-se assim que damos o primeiro passo. E é pena. Mesmo que consigamos explicar certos mistérios, é sempre bom saber que estão lá, algures, à espera da nossa visita. É o motivo pelo qual lemos histórias fantásticas ou vemos filmes de ficção científica. É um dos motivos pelos quais, neste podcast, dedicamos tanto tempo às teorias da conspiração. O encontro com o inexplicável pode não nos convencer, mas pelo menos apaixona-nos. O Triângulo, com toda a sua fama e reputação, devia ser uma dessas histórias. Acaba este episódio triste, frustrado, deprimido e desapontado. Um bocadinho do mundo perdeu parte do seu encanto. Até à próxima.
Como sempre, podem aprofundar os temas tratados e consultar algumas das fontes, documentos, websites e vídeos citados neste podcast nos links úteis na descrição do episódio, incluindo os vários artigos que deram origem à lenda, incluindo o de Vincent Gaddis na Argosy, a página sobre o Flight 19 no site oficial do Museu de Fort Lauderdale, o documentário da BBC, um artigo do Larry Kusha sobre a sua experiência como investigador do Triângulo das Bermudas e muito, muito mais. Se gostaram deste podcast, por favor, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no Spotify, YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares e amigos. Até à próxima!